Vocês querem saber quais são as atitudes que o narcisista toma quando ele é totalmente desvendado, quando a sua máscara cai? Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem o sinal da vinheta. Qual é a atitude que o narcisista toma quando ele é revelado? Quando é revelado totalmente as suas intenções. Interessante que eles agem de modo totalmente surpreendente, né, quando suas intenções são descobertas, né? Muitas vezes eles conseguem ludibriar uma pessoa que não tem muita relação direta com os outros, né? Principalmente nas redes sociais, né? Mas uma pessoa que conhece um narcisista, na maioria das vezes, sabe como surpreendê-lo, né? E quais são essas reações que os narcisistas tomam quando nós os surpreendemos, né? Nos seus devaneios, nas suas loucuras, vamos dizer assim, nos seus desejos de serem aceitos, né? Uma das primeiras feridas que vemos seria a ferida no ego, né? O narcisista ele se sente profundamente ferido quando percebe que alguém não valoriza a sua importância. Aquela pessoa que não dá o mínimo de atenção, é totalmente apático, não demonstra nenhum interesse. Por quê? Porque o narcisista ele tem essa intenção, na verdade, de encantar as pessoas. E quando ele vê que alguém não cai no seu encanto, o seu mundo fica totalmente despedaçado, né? E ele se reconhece sim, tá bom? Como uma pessoa ferida, ele somente não aceita. É por isso que ele busca constantemente a aprovação, para ele não sentir, na verdade, o seu auto desprezo. A segunda característica que nós vimos também que o narcisista ele se manifesta seria a raiva explosiva. Essa raiva, ela reage com intenção até mesmo de agressão verbal, viu? Quando ele se sente menosprezado. Quando você menospreza um narcisista, ele tem uma atitude totalmente infantil, uma atitude totalmente pueril, no qual que ele vai tentar resolver as coisas mormente pelos gritos, mormente pelos teatros, pelas interpretações, porque ele busca te convencer, né? Por esse, vamos dizer assim, por esse sentimento de raiva, de posse e de perda. A pessoa que é estritamente passional, na verdade, ela é totalmente possessiva, né? E sendo possessiva, ela sempre resolve tudo, né, no intercâmbio das emoções. Ela não tem a capacidade de raciocinar. O narcisista ele fica totalmente raivoso, totalmente inquieto, totalmente frustrado quando ele recebe, na verdade, uma desaprovação do outro. Aquele olhar meio de escanteio, tipo que, sabe, aquela pessoa não dá nada para ele. Isso acaba com o narcisista. Então, essa é a segunda característica que ele toma. A terceira é que ele tem uma capacidade de querer comprar as pessoas pelo carinho. Mas é um carinho com más intenções. É a espécie do gaslight, né? Ele busca, por exemplo, por validação, né? Então ele vai procurando, assim, desesperadamente, né, por essa validação externa para restaurar, né, a sua autoestima abalada. Então, quando ele vê que ele é totalmente desprezado, ele vê que os seus gritos e os seus caprichos não são compensados, ele já vira o outro lado da moeda e tenta mostrar um lado dócil. Mas tudo isso ele faz para poder conquistar a pessoa. Para o narcisista, tudo é um jogo de interesse. Ele não tem nenhum sentimento, na verdade, pelas pessoas do qual que ele está investindo. Quando ele investe no outro, ele apenas se vê no outro, ou seja, o que ele pode tirar de proveito daquela situação.
Então, quando ele se sente totalmente desprezado, vamos dizer assim, pela sua vítima, e a sua vítima está acordando, na verdade, ele fica totalmente apavorado. Então, se ele não ganha pela raiva, pelo discurso, ele vai buscar pela validação, aquela bajulação barata, que depois, quando ele conquista, ele volta, né, com seus teatros, né, cheios de seu ciúme, na verdade, cheio de teatro interpretações, né, porque o único que está imerso nesse mundo é o narcisista. Então ele vai puxar a pessoa para o mundo dele, ele pouco se importa com o mundo da sua vítima, né? Interessante que o quinto aspecto que verificamos também, já que falamos quatro, né, seria o recrutamento de aliados. O que é isso? Ele sempre vai usar aquelas pessoas satélites que estão ao seu lado, né, para convencer aquelas pessoas que ele é que está certo e que essas pessoas e que a pessoa na verdade é errada, né? Então ele sempre vai cometer, né, é chamado isso, né, na psiquiatria de psicanálise, me desculpe, de macacos voadores, né? Ou seja, ele interpreta para as pessoas que estão ao seu redor, me perdoe, ele sempre interpreta para as pessoas que estão ao seu redor se fazendo de vítima, e esses satélites que estão em volta dele, porque ele é uma espécie de sol, essas pessoas vão se convencer de que ele é o bom e que a outra pessoa é totalmente a inimiga. Então ele vai tentar recrutar pessoas para o seu lado, né? Pintando a vítima como vilã da história. O interessante também seria o sexto aspecto, né? Que o narcisista ele busca por vingança. Interessante que tem, por exemplo, o narcisista que ele é totalmente violento, na verdade, né? É aquele narcisista que tem requintes de crueldade. Então, nesses casos extremos, o narcisista ele procura prejudicar a vítima, né? Mesmo de forma verbal, né? Ou de forma física, ou até mesmo acabar com a reputação dessa pessoa. E o interessante também, que seria o último tópico e não menos interessante, que engloba todos os 6 anteriores, é que ele vai fazer uma espécie de auto, né, engrandecimento, ou seja, totalmente exagerado. Ele faz isso, na verdade, para compensar o golpe, a sua autoimagem, né? Ele sempre faz isso, tá? Ou seja, para compensar a sua autoimagem que já foi deteriorada ou foi desprezada por essa pessoa que tomou essas atitudes, ele exagera suas conquistas e qualidades, né? Falando assim que essa pessoa apenas está perdendo o que ela teria de melhor. Mas na verdade, o que o narcisista ele somente faz é manipular as emoções das pessoas. Ele é um grande mimetizador, tá? A única pessoa que ele sente compaixão seria somente por ele mesmo. Então, quando ele sente essa sua imagem sendo totalmente sabotada, ele vai usar desses artifícios que eu falei outrora, que seria a ferida no ego, né? Que ele vai usar como uma espécie de vítima. Ele vai utilizar da sua raiva, ele vai buscar validação das outras pessoas, ele vai fazer uma manipulação sutil. Mesmo que não funcione, ele vai manipular o quê? Os seus aliados, os seus amigos, para pintar a eles que você, na verdade, é um vilão e que ele é a vítima. O sexto seria a busca por vingança. E o sétimo, o autoengrandecimento. Ou seja, é totalmente exagerado o que o narcisista faz. Tudo aquilo que é exagerado não é nada fácil de se confiar, né? Porque uma pessoa que fala muito bem de si constantemente, na verdade temos que ter as nossas dúvidas e sempre ficar com um pé atrás, porque essas pessoas são as mais suscetíveis a nos dar um golpe pelas costas, e ainda mais, depois de lhe derrubar, ele vai te fazer como o vilão da história. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha.
E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.